Muito bem. Muito bom dia, gente. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Bhagavad Gita. Esse texto maravilhoso que é talvez um dos principais textos espirituais da humanidade, né? Então a gente está aqui no início do capítulo 8. E como eu disse para vocês, esse capítulo ele tem um tema principal, vamos dizer assim, que é essa explicação que Krishna dá a respeito da, da hora da morte, né? E o que acontece com a pessoa, para onde a pessoa vai após a morte, né? Esse é o tema aqui. E o que Krishna vem destacando, né? Já nessas primeiras falas, a partir do momento em que ele começa a responder a pergunta de Arjuna, tá? Porque o tema ele surge ali no final do capítulo 7. Primeiro, Krishna diz, né, que é possível que uma pessoa o conheça, o alcance no momento da morte. E o Arjuna ele faz justamente essa pergunta para Krishna, né? Então, como uma pessoa pode alcançá-lo no momento da morte? E aí Krishna vem explicando que aquilo que repousa no mais profundo do nosso coração, da nossa consciência, como o nosso desejo mais profundo, a nossa motivação mais profunda, aquilo que mais povoa, ocupa a nossa mente, certamente vai ser esse conteúdo que vai predominar na nossa consciência no momento da morte, né? E Krishna diz que esse conteúdo que predomina na consciência no momento da morte, ele é o conteúdo mental que vai direcionando a consciência, né, dessa pessoa para a continuidade da sua existência pós-morte. Uhum. Bom, vocês sabem que dentro da perspectiva védica, de todo o hinduísmo, dentro da tradição budista também isso ocorre, existe essa ideia de transmigração. Esse foi já um dos primeiros ensinamentos de Krishna na Bhagavad Gita, quando Arjuna, lá no capítulo 1 e 2, ele tece todos os seus argumentos e toda a sua lamentação daquela situação da guerra. Krishna começa o seu ensinamento, né, isso está lá no verso 10, 11, 12 do capítulo 2. Krishna começa dizendo assim: Nunca houve um tempo em que eu não existisse, nunca houve um tempo em que você não existisse, e nem todos esses outros reunidos aqui no campo de batalha. E depois Krishna afirma: E não haverá um tempo em que todos nós deixaremos de existir. Essa é a grande afirmação de Krishna no começo do ensinamento, né? Todos nós, enquanto seres espirituais que somos, sempre existimos e sempre vamos existir. Certamente não na forma desse corpo, dessa roupagem que a gente tem aqui agora, mas essa continuidade de existência é o primeiro, né? É o primeiro grande É a primeira grande afirmação de Krishna ali no começo do seu ensinamento. E aí, logo em seguida, no próximo verso, Krishna diz assim, né, que assim como uma pessoa vai passando de um corpo de criança para um corpo de adulto, para um corpo de idoso, tá? Ele diz isso destacando, né, que já ao longo da vida a gente vem trocando de corpo. Aí ele diz assim: da mesma forma, quando chega o final do ciclo,
esse ser, né, essa consciência espiritual, ela vai passar para um outro corpo. E aí ele diz que o sábio, ele não se confunde, ele não se perturba com essas transformações, essas transições. Ou seja, o que que é mais natural para a gente, né? Embora a gente não perceba, mas nós somos uma consciência que o tempo todo está testemunhando a transitoriedade, a impermanência das coisas. E essa impermanência ela é constatada no nosso próprio corpo, que se transforma, se modifica a cada dia, né? E vai chegar um momento em que vai haver uma outra transformação importante, né? Que é que esse ser espiritual ele vai deixar esse corpo velho, né? Essa roupa velha. Ele usa essa imagem, né? De como, assim como uma pessoa troca de roupa, para então ocupar uma roupa nova, um outro corpo, né? Porém, essa transmigração, né? Essa passagem de um corpo para outro corpo, para outro corpo, né? É a continuidade desse processo da vida, desse devir, que os Vedas chamam de samsara, né? Samsara é muitas vezes apresentado como uma roda, né? Que a gente também chama muitas vezes de o ciclo de nascimentos e mortes, né? Porque é um cíclico, isso é um ciclo. Isso acontece ciclicamente, né? Nasce e morre, repetidamente. Isso acontece pelo quanto essa consciência espiritual deseja permanecer nesse ciclo, experienciando as diferentes possibilidades de vida. No entanto, Krishna afirma, tá? E esse é um outro, assim, grande, esse é um outro grande princípio, né, da filosofia védica, que é possível para uma consciência espiritual, digamos que depois que ela tenha já experimentado bastante, ela tem a opção de sair desse ciclo, dessa roda de samsara. Ela tem a opção de não precisar mais ficar nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Então, para isso existe yoga, né? O yoga, ele é justamente esse processo que vai encaminhando essa consciência espiritual de volta para sua condição espiritual pura, onde ela não precisa mais ficar trocando de roupas. Vamos a passar por esse ciclo de nascer, envelhecer, adoecer, morrer, nascer, envelhecer de novo, adoecer e morrer, né? Então, isso é chamado, essa libertação desse ciclo é chamado de moksha, né? É uma ideia de libertação mesmo, liberação. E Krishna aqui, nesse momento da Bhagavad Gita, no capítulo 8 ele está explicando que se uma pessoa, ao longo da vida, medita nessa natureza divina, né? Se ela realmente se ocupa em repousar a sua consciência nessa natureza de Deus, ela vai se impregnando dessa consciência de Deus. E quando chegar ao final do ciclo dessa vida, a sua consciência ela está tão impregnada, né, de Deus que ela vai para Deus, ela não vai ficar mais girando nesse ciclo de samsara. Então, basicamente, é essa mensagem que Krishna está trazendo aqui. E entendam, tá? Isso é sempre uma opção, né? Krishna não está dizendo que todo mundo precisa fazer isso. Ele não está dizendo que todo mundo tem que sair do samsara, todo mundo tem que voltar, né, para a natureza espiritual aqui. Não, ele está dizendo assim, quem quer, né, tem essa opção. Quem quiser continuar girando mais um pouco no samsara, né, vai ter a oportunidade de realizar mais desejos, outros tipos de propósitos na vida, né? Então, tudo acontece devido ao nosso próprio desejo. Então, aquilo que é a nossa motivação mais profunda,
né? Aquilo que foi a nossa contemplação mais profunda ao longo da vida, é nessa direção que a nossa consciência vai se encaminhando para depois dessa vida, desse ciclo, deste corpo, né? Então vamos continuar agora o texto. Nós paramos no verso número 7 do capítulo 8. Então, Krishna havia acabado de dizer isso, né? Que aquilo que mais ocupa a consciência de uma pessoa ao longo de toda a sua vida, certamente é nisso que ela vai estar pensando, né? É nisso que ela vai se concentrar no momento da morte. E aí, por isso, Krishna diz assim: portanto, conduz a sua mente para mim em todos os tempos, em todo momento, né? Ele está dizendo assim: medita em mim a todo momento. E com essa consciência ocupada em mim, Krishna diz: lute, né? Arjuna estava ali para iniciar a guerra, né? Ele está dizendo para todos nós que nós devemos nos ocupar das nossas ações, dos nossos deveres, dos nossos papéis no mundo. Tá? A gente não precisa se omitir de realizá-los, mas a gente deve ao mesmo tempo praticar essa meditação, colocar a mente em Krishna, né? E aí ele diz: com sua mente e seu intelecto dedicados a mim, a mente aqui é mana e o intelecto é o buddhir, né? A gente já falou sobre esses conceitos. Então, com sua mente e intelecto dedicados a mim, você certamente virá a mim, não há dúvida, tá? Quanto a isso, não há dúvida. Então, Krishna vai seguir explicando como é essa meditação. Então, verso número 8, Krishna retoma aqui essa palavrinha tão importante no caminho do yoga, que é abhyasa, a primeira palavra aqui do verso. Então, abhyasa, yoga, yuktena. Ele está dizendo assim que a mente deve se ocupar constantemente na prática do yoga. Né? Abhyasa é a ideia de uma prática constante, regular. Então, Abhyasa Yoga e Uktena é assim, pela conexão com essa prática regular do yoga. Né? Conectado, através da conexão de uma prática regular de yoga, ele diz Chittasa Nanya Gamina, fazendo com que a mente, tá? A mente aqui é chamada de Chittas, se fixe nessa prática. E aí, Nanya Gamina quer dizer assim, sem se desviar, sem ir para outro lugar. Aí vocês podem pensar, não, mas então ele está dizendo que a gente deve parar de fazer todas as outras coisas que a gente faz na vida e ficar só sentado praticando yoga? Não, lembrem que ele acabou de falar no verso anterior. É possível que dessa prática de yoga a pessoa ela bebe daquela fonte, né? Ela nutre a sua consciência com aquela prática, e com essa consciência ela vai para a vida, ela vai seguir fazendo as suas coisas. Né? No entanto, a sua mente não se perde, não se desvia do seu propósito maior. Né? Karma Yoga, a gente falou lá no começo, né? É justamente essa capacidade que nós temos de continuar fazendo tudo que a gente tem para fazer na vida, porém mantendo essa consciência conectada, né, no estado de yoga.
Por isso que ele diz aqui, Nanya Gamina, sem ir para outros lugares, né? Ele não está dizendo que a pessoa não vai fazer mais nada, a não ser ficar parada lá meditando. Quer dizer que quando ela está fazendo todas as outras coisas, a sua mente continua fixa naquela percepção do yoga, né? Ela não se perde disso, ela não se desvia disso. E assim, ele diz, uma pessoa alcança o divino ser supremo. Literalmente, ó, Paramam Purusham Divyam. Paramam quer dizer supremo, Purusham, ser, o espírito, Divyam, divino. Então, mantendo esse abhyasa. Tá? Então, o que que é o abhyasa? Esse abhyasa ele também é enfatizado lá no Yoga Sutra. Né? É justamente o compromisso que uma pessoa faz com uma prática. Né? Uma prática que vai mantendo ela vinculada ao seu propósito maior na vida, que é a autorrealização espiritual. E essa prática, ela pode se dar de diferentes formas. Ela pode envolver um momento de uma prática formal, como assim? Tem um momento no dia em que eu me sento realmente para praticar meditação. E essa prática ela pode ir se estendendo depois, ao longo do dia, contemplando muitas coisas, como, por exemplo, a ideia do yajna, né? Lembra que a gente conversou algumas aulas atrás. As minhas ações cotidianas, como, por exemplo, o meu trabalho, o eventual cuidado que eu tenho com familiares ou outras pessoas, a maneira como eu estou me relacionando com a natureza, a maneira como eu me posiciono eticamente na sociedade. Todas essas coisas, elas vão fazer parte desse abhyasa. Eu estou conduzindo a minha vida em todos os momentos, pensando que tudo isso está muito bem enquadrado, está muito bem alinhado com esse caminho, com esse propósito da realização espiritual. Né? De modo que todas as coisas que eu faço na vida, elas podem estar dentro desse abhyasa, elas podem ser consideradas a minha prática de yoga. Aqui agora, por exemplo, a gente está fazendo uma prática de yoga. A gente está dedicando um tempo para um estudo e uma reflexão. Então, esse abhyasa é isso, tá? Ele envolve, às vezes, aquele momento da prática formal, aquele momento do estudo, e envolve também as minhas ações cotidianas, no momento em que estou me relacionando com as pessoas, cumprindo meus papéis sociais e familiares. E aí, então, Krishna continua, né, explicando sobre essa meditação no final do ciclo da vida, né? Então ele segue dizendo: aquele que medita no onisciente, tá? As palavras aqui elas já estão na ordem, tá? Então assim, Kavim, né? Quer dizer o onisciente. Em seguida ele diz o um primordial, né? Que é o Puranam, né? O ser primordial. Aí ele depois diz Anushasitaram, que quer dizer o controlador, né? Aquele que está por detrás de todas as leis do universo. Aí Anoraniyam Sam, que quer dizer aquele que é o criador de tudo, a fonte de tudo. Aí ele diz aqui, agora vem essa parte, né? Ele é mais sutil do que um átomo.
Então, indicando que ao mesmo tempo que é muito grande, né, é o mais sutil de todas as coisas sutis. Que, se não me engano, tá? Depois eu vou conferir isso. Essa palavrinha dhataram. Em seguida, ele diz que tem uma natureza que é inconcebível. Tá? Para nós, é impossível conceber essa natureza de Deus. Tá? Isso é chamado de achintya rupam. Rupam quer dizer natureza, e achintya, inconcebível. Depois, ele também é refulgente como o sol, né? No sentido de que ele emana toda a consciência que existe, né? A somatória da consciência de todos os seres é essa grande consciência de Deus. Então, assim como o sol, ele emana luz, né? Deus emana a luz primordial, que é a consciência de todos os seres. Então, ele é chamado de Aditya, né? Então, ele é colocado aqui como Aditya Varnam, quer dizer que tem essa refulgência do sol. Aditya é um dos nomes do sol. E Parastat quer dizer que ele está para além de Tamas, né? Tamas seria aqui colocado como a, a natureza material e manifesta, né? No seu estado primordial e diferenciado. Então ele está dizendo isso, né? Essa pessoa que anusmara, que está continuamente lembrando, pensando, meditando nesse onisciente, nesse ser primordial, que é o controlador de tudo, o criador de tudo, que é mais sutil do que qualquer coisa que exista e que tem uma natureza inconcebível e refulgente como o sol. Aí ele continua o verso. No momento da morte, com a mente ah, fixa, né? Estável, não oscilante, pelo poder do yoga, estando imbuído de devoção, focando a sua força vital, né, chamada de prana, nesse chakra, tá? Que é esse chamado de Ajna chakra, que está aqui nesse ponto entre as duas sobrancelhas. Então a pessoa alcança este mesmo divino ser supremo. Tá? Esse é um verso grande, né? Ele só forma aqui o sentido dele, conectando o verso 9 e o 10. Então ele diz isso, tá? Que no momento da morte, prayana kale, tá? Kala é o tempo e prayana é o tempo final, tá? É a forma da gente se referir à morte. Manasa achalena, então com a mente que não vagueia, que não se desvia, né? Bhaktya yukto, imbuído de bhakti, de devoção. Yoga balena, tá? Pela força do yoga. Aí ele diz bhavor madhye. Então esse madhye quer dizer no meio, tá? E bhavor aqui, né? No meio entre as sobrancelhas. Esse é o ponto, né? Esse chakra. Um pranam avesha, né? Colocando o seu prana, sua força vital aqui nesse ponto. Então essa pessoa alcança o mesmo espírito, né? Purusha Param, supremo, Divyam, divino. Ok? Então, ele vai continuar explicando essa meditação, né? A gente vai parar o estudo aqui hoje, e aí seguimos
na aula que vem com os próximos versos. Alguma questão? Comentários? Estão conseguindo acompanhar bem a ideia aqui que ele está apresentando? Aí existe essa noção, tá, de que mesmo o momento da morte, ele pode ser vivido num estado meditativo. Tá? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque quando a gente costuma pensar no momento da morte, a gente pensa num momento de total descontrole, onde você, assim, entra num estado agonizante, né? E você vai tendo que lidar ali com aquela condição perturbada, né? Do corpo que se encaminha para um processo de morte. Hum. É dito que nós temos 5 pranas, 5 ares vitais, né? Eles são chamados de prana, samana, apana, viana e udana. Esses 5 ares juntos, eles compõem todo o equilíbrio das forças que se encarregam dos processos fisiológicos do nosso corpo. O prana, ele tem essa força de trazer as coisas para dentro do corpo. Samana está relacionado com todos os processos digestivos metabólicos. Apana é a força que está relacionada com todas as eliminações. Viana é a força que promove toda a circulação pelo corpo. E Udana é a força que nos permite expressão, por exemplo, locomover-se, gesticular, falar, né? Então, nós dependemos do equilíbrio dessas 5 forças, eles são chamadas de pranas, ou vaios, né? E quando uma pessoa entra em processo de morte, esses pranas, esses ares vitais, eles começam a modificar o seu movimento. É como se eles entrassem num estado de ebulição. E é dito que eles são os encarregados de promover essa ejeção, vamos dizer assim, né, da consciência espiritual do corpo, né, porque eles vão se desprender e são esses pranas que vão provocar esse desprendimento. Então, nesse momento é um momento muito confuso, né, em termos daquele rebuliço que está acontecendo ali com esses pranas, esses ares vitais. No entanto, a tradição do yoga ela explica que uma pessoa que aprende a regular os seus pranas, né, seus ares vitais ao longo da vida, através do pranayama, através da meditação, ela possivelmente vai ter capacidade de regular esse fluxo do prana no momento da morte. Por isso, Krishna fala sobre trazer o prana para esse ponto, né, e concentrá-lo aqui. Então, existe essa ideia de que, mesmo no momento da morte, a pessoa pode viver isso de uma forma equilibrada e consciente, porque ela teve esse treinamento do prana. Por isso que é tão importante essa coisa da respiração, né? Que a gente tanto trabalha no yoga. Pode parecer uma prática assim, simplista, onde a gente está ali só por um tempo tentando acalmar a respiração, para a gente ter um pouquinho de calma, relaxamento. Mas se a gente realmente vai a fundo nessas práticas, a gente está, na verdade, adquirindo um samskara muito forte de condução, de equilíbrio desses pranas, desses ares vitais do corpo. E isso vai ser uma coisa muito, muito benéfica, né, no momento em que a gente tiver que lidar com esse desencarne aí, né? Esse processo de desconexão do corpo físico. Tá? Então, diga, Tereza. Prof, fiquei aqui. Eu tô me perguntando se não é uma coisa legal. A mamãe já está com 104 anos, né? Então, obviamente, acho que está assim, se preparando para partir. E assim, e ela está desorientada. E eu noto assim que ela fica quase que o dia inteiro ela balança a cabeça assim.
e a gente olha e vê que ela está, ela tá rezando, é a reza católica dela, né? Ela reza Ave Maria e tal. E aí, você falando isso, eu fiquei pensando, eu acho que a mamãe fica conectada a maior parte do dia dela na questão na fé dela, né? Sim, Que é essa fé católica. Eu fiquei até feliz, assim, porque dá a impressão de que ela está mantendo lá a. Aí fiquei feliz, gostei, aí achei interessante comentar só sim. que, que É muito ela é. interessante isso, né? Que mesmo, por exemplo, num quadro que a gente chamaria de demência, Uhum, você vê que a pessoa aparentemente não articula tão bem o raciocínio, a memória, essas coisas, a marca mental mais profunda prevalece. é, Então, assim, ela provavelmente estabeleceu uma boa fé, uma boa conexão espiritual ao longo da vida dela, através desse tipo de prática de oração, e isso ficou marcado no profundo do coração dela. Então, mesmo aham, nesse momento onde a mente dela está, assim, um pouco desorientada, vamos colocar assim, né? Dentro uhum, da perspectiva dos processos cognitivos ali que a gente conhece, né? E que são mais perceptíveis exteriormente através do comportamento, embora ela esteja nesse tipo de condição, ela se mantém conectada a esse samskara profundo, né? Então ela permanece ali numa espécie de oração. sim. É, e juntando essas coisas assim, eu fiquei pensando que talvez eu, né, devesse se empenhar mais nessa prática, e com a sensação de que uma prática que você não está. Porque eu sou muito da utilidade, sou mineira, então, às vezes eu falo, ah, não, mas eu tenho que cuidar das plantas, eu tenho que um monte de coisa, e acaba que eu não dedico esse tempo de ficar sentada só respirando, né? E achei muito bom, vou tentar Hum, olhar essa utilidade que no final das contas é maior do que qualquer outra, sim. né? É importante considerar isso, né? Que assim, claro que todo dia, todas as nossas atividades, elas podem ir se enquadrando dentro dessa prática. Mas é muito importante ter esse momento da prática formal, onde a gente realmente senta, faz pranayama, eventualmente faz uma meditação usando mantra, né? Como a sua mãe fazia essa oração do rosário. Então, assim, isso é o que vai realmente criando aquela marca profunda, aquele samskara profundo. Sim. Aí eu fiz essa prática formal, dediquei aquele tempo para criar essa marca, né? Depois eu vou para as minhas atividades cotidianas com o gosto, com o sabor daquela prática que eu cultivei. A minha consciência vai estar diferente no momento em que eu estou cuidando das plantas, cuidando da minha mãe, fazendo as compras ou qualquer outra coisa, né? Aí eu entendo que isso tudo faz parte do processo do Karma Yoga, né? Essas minhas ações, elas se mantêm vinculadas àquela consciência que eu criei ali através da prática. Obrigada, prof. Foi muito bom. Ok, gente. Então é isso. Nos vemos na quarta-feira que vem. Uma boa semana para vocês. Tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tá. Oi,